Ele acreditava que o tempo não era um inimigo, mas um aliado que podia ser medido, dominado e transformado em arte. E ele estava certo. Esta é a história de um homem que, contra todas as probabilidades, construiu um império que mudaria para sempre a nossa percepção do tempo. Ele chamava-se Hans Wilsdorf, e o seu sonho era domar o tempo. A vida não foi generosa com o jovem Hans. Nascido na Baviera, em 1881, ele conheceu a tragédia cedo demais. Aos 12 anos, perdeu a mãe. Pouco depois, o pai também partiu. Órfão, ele foi deixado ao cuidado de tios que pouco se importavam com seus sonhos. O mundo parecia um lugar frio e sem esperança. Mas dentro daquele jovem rapaz, ardia uma chama de curiosidade e uma vontade de ferro de provar o seu valor. Ele foi enviado para um internato, onde aprendeu disciplina e, mais importante, aprendeu a depender apenas de si mesmo. Ali, ele sonhava com um mundo além das paredes da escola. Um mundo de oportunidades. A sua paixão por línguas e matemática abriu-lhe as primeiras portas. Ele sabia que o conhecimento era a sua única herança. Ainda jovem, mudou-se para a Suíça, o coração da relojoaria mundial. Foi lá que o tempo começou a sussurrar-lhe segredos. Trabalhando numa empresa de exportação de relógios, ele ficou fascinado pela complexidade e pela beleza daquelas pequenas máquinas. Mas ele viu um problema. Os relógios da época eram de bolso. Eram frágeis, imprecisos e pouco práticos. Na sua mente, uma ideia começou a tomar forma. Uma ideia revolucionária. E se os homens pudessem usar o tempo no pulso? A ideia de um relógio de pulso não era totalmente nova, mas era vista como uma joia feminina, demasiado delicada para o dia a dia de um homem. Quando Hans partilhou a sua visão, riram-se dele. Diziam-lhe que era impossível criar um relógio de pulso que fosse, ao mesmo tempo, elegante e robusto, preciso e resistente. Mas a dúvida dos outros era o combustível para sua determinação. Ele não via apenas uma máquina. Ele via uma extensão do ser humano, um companheiro fiel para todas as aventuras da vida. Para ele, o relógio de pulso não seria apenas para ver as horas. Seria para conquistar o tempo. Em 1905, com apenas 24 anos, mudou-se para Londres. E com seu cunhado, Alfred Davis, fundou a Wilsdorf e Davis. Eles começaram por importar mecanismos suíços de alta qualidade e montá-los em caixas elegantes. Mas Hans queria mais. Ele não queria apenas montar relógios. Ele queria criar a perfeição. Ele precisava de um nome curto fácil de pronunciar em qualquer língua e que soasse bem no mostrador de um relógio. Uma manhã, enquanto andava num elétrico em Londres, uma palavra surgiu na sua mente, como se um gênio a tivesse soprado ao seu ouvido. Rolex. O nome nasceu, a lenda estava prestes a começar. Então, o mundo mergulhou na escuridão. A Primeira Guerra Mundial explodiu, trazendo caos e destruição. A instabilidade econômica ameaçava destruir tudo o que ele tinha construído. Mas foi no meio da guerra que a visão de Hans se provou genial. Os soldados precisavam de ter as mãos livres e de saber as horas com precisão. O relógio de bolso era impraticável nas trincheiras. O relógio de pulso tornou-se uma necessidade. A Rolex começou a fornecer relógios aos militares, provando a sua utilidade e resistência nas condições mais extremas. Hans não parou. Ele estava obcecado com a precisão e a durabilidade. Ele sonhava com um relógio completamente selado. Um relógio que pudesse resistir à água, ao pó, a tudo. Um relógio à prova de vida. Em 1926, esse sonho tornou-se realidade. A Rolex criou o Oyster, o primeiro relógio de pulso, verdadeiramente à prova de água do mundo. Para provar a sua invenção, Hans Wilsdorf fez algo extraordinário. Ele equipou uma jovem nadadora inglesa, Mercedes Gleitase, com um Rolex Oyster para sua tentativa de atravessar o Canal da Mancha. Ela não conseguiu completar a travessia devido ao frio extremo. Mas depois de mais de 10 horas na água gelada, o Rolex, no seu pulso,
continuava a funcionar perfeitamente. Wilsdorf comprou a primeira página do jornal Daily Mail para anunciar o sucesso. A manchete dizia o milagre da relojoaria. O Rolex Oyster sobreviveu à prova de fogo do Canal da Mancha. O mundo ficou maravilhado. A Rolex não era apenas um relógio, era um símbolo de triunfo. A partir daí, a ascensão foi imparável. A Rolex tornou-se a escolha dos pioneiros, dos aventureiros e dos líderes. Em 1931, a marca aperfeiçoou o mecanismo de corda automática, com o rotor perpetual, eliminando a necessidade de dar corda ao relógio manualmente. O relógio, agora, era movido pelo próprio movimento do pulso do seu dono. Mais uma vez, a Rolex estava à frente do seu tempo. Quando Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay conquistaram o Monte Everest em 1953, levavam consigo um Rolex Oyster perpetual. Quando a Pan Am começou seus voos intercontinentais, os seus pilotos usavam o Rolex GMT Master, desenvolvido para mostrar 2 fusos horários ao mesmo tempo. Mergulhadores exploravam as profundezas do oceano com o Submariner. Pilotos de corrida quebravam recordes de velocidade com o Daytona. Cada relógio contava uma história de coragem, de superação, de conquista. A Rolex não estava apenas a vender tempo. Estava a vender um legado. A marca tornou-se um símbolo universal de sucesso, poder e prestígio. Possuir um Rolex não era apenas sobre luxo. Era sobre pertencer a um clube de pessoas que não aceitam limites. Hans Wilsdorf não construiu apenas uma empresa. Ele construiu uma filosofia de busca incansável pela excelência, de inovação constante e de uma fé inabalável na sua visão. Ele não teve filhos, mas deixou um herdeiro imortal, a Fundação Hans Wilsdorf, que até hoje é dona da Rolex e garante que a sua visão e os seus valores de filantropia continuem vivos. O órfão que o mundo descartou tornou-se o homem que ensinou o mundo a valorizar cada segundo. A sua história é um testemunho poderoso de que as nossas origens não definem o nosso destino. A dor pode ser transformada em força, a dúvida pode ser convertida em inovação. E um sonho, por mais impossível que pareça, pode mudar o curso do tempo. No final, Hans Wilsdorf não apenas domou o tempo, ele deu-lhe uma alma, transformando-o num eterno símbolo da capacidade humana de sonhar, perseverar e vencer. Porque o tempo não para, mas a marca de um grande homem ecoa para sempre. Obrigado por nos assistir. Siga o Império dos Grandes para mais histórias inspiradoras.